Fachada do STF. A imagem duplicada descortina-se para as laterais. Imagem interna do plenário. Direto do plenário. Voltamos a apresentar. Estamos de volta e a partir de agora você acompanha ao vivo a sessão ordinária da tarde desta quarta-feira, direto do plenário, pela TV Justiça. Acompanhe. Declaro aberta essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Assessora-chefe do plenário, em pé, à direita do ministro Dias Toffoli, no centro da mesa, em formato de U invertido. Os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso... Assessora-chefe do plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza. Justificadamente, os senhores ministros Celso de Mello e Luiz Fux. Vice-procurador-geral da República, doutor José Bonifácio de Andrada. Abriu-se a sessão às 9h57, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a Vossas Excelências que estão presentes neste plenário alunos das seguintes instituições de ensino: Faculdades Integradas São Judas Tadeu, de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Imagem aproximada de pessoas na plateia. De João Monlevade, do Estado de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar com o item 2 da pauta, que é um caso Ministro mais simples, Dias Toffoli, presidente do STF, ao centro da mesa. Mandado de junção de relatoria do ministro Marco Aurélio, de número 3.499, procedente do Distrito Federal, sendo impetrante João Guilherme Claque, impetrado, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal. Não há sustentação oral. Ministro Marco Aurélio, para relatório e voto. Presidente, creio que posso resumir a espécie. Ministro Marco Aurélio, sentado à direita na mesa, em formato de U invertido. Ao fundo, a plateia. Regulamentando o que é previsto na Constituição Federal. Portanto, não se trata de omissão normativa a inviabilizar direito ou garantia constitucional. Tenho um voto circunstanciado a respeito e julgo improcedente o pedido formalizado. Estão todos de acordo? Sim. Existindo lei, não há razão para mandar de junção, portanto, não há omissão. Quem fala é o ministro Luiz Roberto Barroso. Só quero assinalar que trago um voto. Agora, ministro Lewandowski. Estou acompanhando o relator. Por unanimidade, então, julgado improcedente o mandado de injunção na técnica de dispositivo do ministro Marco Aurélio ou, como do costume, da Corte, conhecida e denegada a ordem. Agora, de minha relatoria, recurso extraordinário 817.338, procedente do Distrito Federal, sendo o recorrente União, recorrente também o Ministério Público Federal, recorrido Nemes da Rocha, vários amici curiae, muitos deles representados por advogados que farão uso da palavra. O plenário discute possibilidade de anulação de ato administrativo inconstitucional. É a seguinte: possibilidade de um ato administrativo que concede anistia política. Evidenciada a violação direta ao texto constitucional, ser anulado pela administração pública quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei nº 9.784/1999. E também saber se portaria que disciplina tempo máximo de serviço de militar atende aos requisitos do artigo 8º do ADCT. Passo a várias inscrições para sustentação oral. Pela recorrente União, o advogado-geral da União, ministro André Luiz de Almeida Mendonça. Pelo recorrente, Ministério Público Federal, o vice-procurador-geral da República, doutor José Bonifácio de Andrada. Pelo recorrido, falará o doutor Marcelo Pires Torreão. Pelo amicus curiae, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, o doutor César Brito. Pelo amicus curiae, Associação Democrática e Nacionalistas de Militares, ADINAM, o doutor Daniel Fernandes Machado. Pelo amicus curiae, Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, CONDCEF, o doutor José Luiz Wagner. Pelo amicus curiae, Associação de Militares, Anistiados e Anistiandos das Forças Armadas do Brasil. E também o amicus curiae, Unidade de Mobilização Nacional pela Anistia UNA, também pelo amicus curiae, Associação de Defesa dos Direitos e Pró-Anistia Ampla dos Atingidos por Atos Institucionais e, por fim, a Entidade Nacional dos Civis e Militares Aposentados e da Reserva CIMAR,
falará a doutora Janine Malta Massuda. E pelo Amicus Curiae, Associação dos Anistiados do Nordeste, ASANI, o doutor Saul Torinho Leal. Passo, então, a uma síntese do relatório, que já foi previamente distribuído, e como há várias sustentações orais, me permito resumi-lo. União e Ministério Público Federal interpõem recursos extraordinários, com fundamento na linha A do permissivo constitucional, contra acordo em que a primeira sessão do STJ concedeu a segurança para declarar a decadência de ato da administração por meio da qual anulou portaria anistiadora. Transcrevo a ementa, omito a leitura. A União insurge-se em suas razões recursais contra a alegada afronta aos artigos 2º, 5º, incisos 2, 36 e 69 e 37, cabeça da Constituição Federal, bem como ao artigo 8º do ADCT, aduz que não há se falar em decadência à luz do artigo 54 da Lei 9.784/99 do direito da administração pública de anular o ato normativo concessivo de anistia, uma vez que a manutenção de benefícios irregular implica malferimento da Carta Maior. O MPF, do mesmo modo, interpôs apelo extremo por entender que o acordo recorrido teria contrariado o artigo 8º da DCT e o artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Intimada a manifestar, a parte contrária apresentou suas contrarrazões. Entendi que o tema, além de revelar natureza constitucional, apresentava transcendência e relevância. Submeti, portanto, a questão ao crivo do plenário virtual, ocasião no qual a matéria teve sua repercussão geral reconhecida. Após, deu-se nova vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou, em parecer da lavra do doutor subprocurador-geral da República, doutor Odim Brandão Ferreira, pelo provimento do apelo extremo. Nesse sentido, confira-se recurso extraordinário com repercussão geral admitida pelo plenário virtual do STF, mandado de segurança, anistia de cabo da aeronáutica, excluído daquela força com fundamento na portaria 1104/1964, ausência de ato de exceção, violação do artigo 8º da DCT, anulação de ofício pelo ministro da Justiça, concessão da ordem pelo STJ, com fundamento no artigo 54 da Lei 9784/1999. E dou, assim, por resumido e feito o relatório. Passo a palavra ao eminente advogado-geral da União, doutor André Mendonça. Senhor ministro presidente e relator deste caso, ministro Dias Toffoli, senhoras ministras... O advogado está em pé à tribuna, que fica ao centro, de frente para os ministros. Atrás dele, um grupo de pessoas sentadas acompanha o julgamento. Me valendo do relatório já explanado pelo eminente relator, eu gostaria de fazer uma breve introdução em relação à temática. A partir disso, consignar 6 pontos que fundamentam a nossa defesa e concluir com 3 aspectos que eu considero relevantes. Em primeiro lugar, dizer que há que se respeitar a vontade do Constituinte. O artigo 8º do ADCT dispõe que, de fato, aqueles que foram prejudicados nos seus direitos, nas suas garantias fundamentais, em razão de opinião, manifestação política, têm, sim, o direito à anistia. Essa é a vontade estabelecida. Infelizmente, só em 2002 uma lei regulamentou a matéria. A partir disso, se cria a Comissão de Anistia. E o fato concreto é que hoje, passados 30 anos da Constituição, infelizmente, nós ainda tenhamos que debater uma causa que esperávamos nós, o Estado democrático, as instituições já pudessem ter resolvido. Dentro dessa perspectiva, sem dúvida que é vontade do Constituinte conceder a anistia a quem tem direito, de outra parte, não conceder a quem não preenche os requisitos constitucionais e legais. Preocupados com isso, no início do ano, se transfere a atribuição para fazer a definição de concessão ou não da anistia do Ministério da Justiça para o Ministério dos Direitos Humanos. E nós fomos procurados pela atual ministra dos Direitos Humanos, pelo ministro da Defesa e por outras instituições que participam da Comissão da Anistia, porque queriam segurança jurídica para tratar do assunto. Para os senhores terem uma ideia, foi herdado, em 1º de janeiro, foram herdados 4.000 processos pendentes de decisão do então ministro da Justiça, ou seja, já haviam passado pela comissão e aguardavam uma definição do ministro da Justiça. E há mais de 10.000 processos ainda em trâmite no âmbito da própria Comissão de Anistia.
Diante dessa preocupação e desse quadro, a ministra Damares, o ministro da Defesa, externalizaram que seria importante a participação mais efetiva da AGU nesse processo. Uma ministra recém-assumida tendo que definir 4.000 casos pendentes no seu gabinete. E nós, assim, para contribuir, para dar segurança jurídica ao processo, para conceder o direito a quem tem direito e, ao mesmo tempo, fundamentadamente, justificar a não concessão a quem não o tem, firmamos uma portaria conjunta através da qual a Advocacia Geral da União, valendo-nos da similitude com o que faz já nos processos administrativos disciplinares, onde uma comissão independente apura, submete à autoridade julgadora, e a autoridade julgadora, antes de tomar a decisão, consulta a Advocacia Geral da União, criamos uma força-tarefa a fim de dar segurança jurídica a esse processo de tomada de decisão. Então, eu reafirmo aqui o compromisso não só do Ministério dos Direitos Humanos, mas o empenho da própria AGU, a fim de dar um tratamento mais qualificado a todos esses processos, a fim de conceder a quem de direito e fundamentar a não concessão, quando assim for o caso. Dentro dessa perspectiva inicial, o primeiro fundamento da nossa defesa diz respeito à regularidade da Portaria 1104, de 1964. Até então, vigorava a Portaria 570, de 54, e ela trabalhava o tempo de serviço de várias carreiras militares, e duas em especial, os soldados da Força Aérea e os cabos. E até aquele momento, os soldados podiam ser reenquadrados, reengajados por até 4 anos, enquanto os cabos não havia limite temporal. E a Portaria 1104 de 64 veio justamente a dar uma nova uniformidade a todo esse procedimento. Antes dela, foi instituído um grupo de trabalho, ainda em janeiro de 64, que procurou reordenar e reorganizar a estrutura administrativa da Força Aérea Brasileira. E a Portaria 1104 ela nasce justamente em função dos trabalhos técnicos realizados no início do ano. Inicia-se em janeiro esse grupo de trabalho, e em outubro se publica a Portaria 1104. E a 1104, nesse redimensionamento administrativo, ela conclui que, para aqueles que já tinham 8 anos de serviço como cabo, poderiam continuar indeterminadamente exercendo as suas atividades até a inatividade. Aqueles que tivessem de 6 a 8 anos deveriam percorrer mais 2 anos num regime de transição. E os 2 anos, efetivamente, só valeriam mais 2 anos, concluindo em 8 anos, para aqueles que tivessem menos de 6 anos. E por que isso era importante? Na linguagem popular, quando se comparava cabo com soldado na FAB, havia muito cacique para pouco índio. Havia 45% de cabos para 55% de soldados. Não havia uma hierarquização correta. E para os senhores terem uma ideia, ministros, em 2017, essa proporcionalidade é de 16% de cabos para 84% de soldados, o que evidencia a natureza de redimensionamento e reorganização administrativa da FAB em função dessa portaria. E mais do que isso, era um ato genérico, era um ato abstrato, era um ato impessoal, era um ato que, de fato, se baseava na lei que regulamentava a inatividade dos militares, que dizia que caberia ao regulamento do então ministro da Aeronáutica, no seu artigo 38A e 39, ou dos respectivos comandantes das forças, definir os critérios para reengajamento. Da mesma forma, além da lei que trata da inatividade, a 2.370 de 54, a que tratava do serviço público militar, no seu artigo 33, parágrafo único, também atribuía ao comandante da força respectiva regulamentar a questão dos reengajamentos. Portanto,
De fato e de direito, a Portaria 1104 não significou, não caracterizou ato de perseguição aos cabos. Foi um ato de reorganização administrativa da Força Aérea Brasileira. Segundo ponto, da irregularidade da concessão da anistia com base exclusivamente na Portaria 1104. Assim que regulamentada por lei a anistia, em 2002 ainda a comissão elabora um enunciado, uma súmula, que diz, ipsis literis, a Portaria 1104, expedida pelo ministro da Aeronáutica, é ato de exceção de natureza exclusivamente política, desvirtuando a natureza jurídica daquela portaria. Em função disso, entre 64 e 82, durante todo o tempo de vigência dessa portaria, se concederam anistias em flagrante ofensa ao texto e aos requisitos da Constituição. Inclusive, a pessoas que em 1964 sequer integravam as Forças Armadas. Se criou uma anistia e uma perseguição política por presunção em relação e beneficiando pessoas indeterminadas e até mesmo desconhecidas da autoridade de 1964. E mais, se concederam anistias a pessoas que tinham no seu registro funcional elogios por parte dos seus superiores. A grande pergunta é, como perseguir quem você sequer conhece? Durante décadas, 18 anos. O que isso significou na prática? Em 2002, embora a FAB constituísse o menor grupo de militares das três forças, 91% das anistias concedidas aos militares eram aos militares da FAB. Considerando apenas os cabos hoje, eles representam por 86% de todas as anistias concedidas na FAB. Num completo desvirtuamento, como se só os cabos pudessem, de algum modo, ter uma atividade política que merecesse ou que representasse um perigo ao regime então instalado. Terceiro ponto da nossa sustentação, a posição da AGU. Desde 2003, 4 manifestações da AGU, 2003, 2006, 2009 e 2010, pareceres e notas técnicas afirmando que a Portaria 1104 não constituía ato de exceção e que a fundamentação era ilegítima com base nela para a concessão da anistia. TCU, em julgamento de 2011, também aponta uma série de irregularidades nas concessões das anistias. E hoje, vigora um grupo de trabalho instituído em 2011 por portaria conjunta entre o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o vice-advogado-geral da União, justamente para rever esses processos de anistia relacionados aos cabos da FAB. Mais do que isso, em 2017, uma ação civil pública do Ministério Público Federal apontava irregularidades, impropriedades na concessão dessas anistias aos cabos da FAB, com base exclusivamente na Portaria 1104. Quarto ponto, a inaplicabilidade da decadência quando se está diante de flagrante ato inconstitucional. É jurisprudência corrente desta Corte essa tese, e eu vou me referir a alguns julgados. Mandados de segurança 33.156, relatora a ministra Rosa Weber. Enquanto manifestação do poder-dever de autotutela, abertura de processo administrativo destinado a revisar a anistia não configura por si só violação a direito líquido e certo. Ela cita precedente do ministro Luiz Fux. Recurso em mandado de segurança 32.026, ministro Edson Fachin, relator. Portaria Interministerial 134 de 2011, justamente aquela mencionada, firmada pelo ministro Cardoso e o vice-AGU. Essa portaria
de instauração de processo administrativo para revisão da condição de anistiado, possibilidade, decadência administrativa inexistente, a ausência de direito líquido certo. Mandado de segurança 294, relator ministro Alexandre de Moraes. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o prazo decadencial do artigo 54 da Lei do Processo Disciplinar não alcança situações flagrantemente inconstitucionais. No mesmo sentido, ministro Gilmar, mandado de segurança 29021, ministro Ricardo Lewandowski, mandado de segurança 30031, ministro Dias Toffoli, agravo no recurso extraordinário de número 985-614, ministro Luiz Fux, mandado de segurança 26860. Quinto ponto, subsidiariamente, não há ocorrência de decadência em função do disposto no parágrafo 2º do artigo 54 da Lei do Processo Administrativo Federal. Diz o texto, considera-se exercício legítimo exercício o direito de anular qualquer medida que importe impugnação à validade do ato. Qualquer medida. Desde 2003, a AGU vem adotando medidas. Nesse sentido, ministro Teori, no recurso do mandado de segurança 32116, ao interpretar esse parágrafo 2º, diz: o termo adquém do prazo decadencial não é necessariamente a abertura do processo administrativo, mas sim, e aqui ele replica o texto da lei, qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Por fim, o relevante impacto financeiro dessas concessões com base exclusiva na portaria 1104. Já foram pagos 4 bilhões de reais. Estimativa em 10 anos para essas concessões de 2.500 anistias, 43 bilhões de reais. Diz o MPF sobre o caso: suspeitas de fraudes bilionárias na concessão de anistia, fraudes estas que têm efeitos devastadores sobre o patrimônio público. Conclusão. Em primeiro lugar, concessão de anistia é um ato vinculado. Por isso, concede-se a quem tem direito, não se concede a quem não preenche os requisitos. Nesse sentido, ministro Dias Toffoli, no recurso do mandado de segurança 31027, anistia política é ato vinculado. Comprovados os requisitos previstos na lei e no regulamento, é dever da administração declará-la. Porém, a ausência de qualquer desses requisitos impede o reconhecimento desse direito. No mesmo sentido, o ministro Ricardo Lewandowski se posiciona no recurso do mandado de segurança 31111. Segunda conclusão, o ato administrativo inconstitucional não se sujeita a prazo decadencial. Em terceiro e último lugar, a portaria 1104 não é base legal, não é causa justa para a concessão de anistias. O que se pede é que a administração pública tenha o direito de rever esses atos de forma criteriosa e, então, conceder a quem tem direito e fundamentar e justificar a quem não o tem. Agradeço a este Supremo Tribunal Federal e sucesso a todos no julgamento dessa causa. Agradeço, doutor André Mendonça. E agora falará pelo Ministério Público Federal, doutor José Bonifácio de Andrada, vice-procurador-geral da República. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, nobres advogados... O vice-procurador está sentado à esquerda do ministro Dias Toffoli. A Procuradoria-Geral da República se reporta aos memoriais e às manifestações que já se encontram no auto e que foram entregues aos senhores ministros. Apenas em adendo... Atrás dele, parede de mármore branca e bandeira do Brasil. Reitera a Procuradoria-Geral que essa portaria 1104, de 12 de outubro de 1964, ela é um ato normativo, abstrato e impessoal. Quer dizer, ela estabelece instruções para as prorrogações do serviço militar das praças da ativa da Força Aérea Militar. Ou seja, ela regula toda a tropa, todos os militares no nível de praça. Vale dizer, sargentos,
cabos, soldados de primeira classe, soldados de segunda classe e taifeiros. Tá. Se se pretender, e o artigo 8º da Constituição pede e concede anistia, mas coloca como condicionante a motivação exclusivamente política, vamos dar um automatismo que não se aplicou às outras forças, dizendo o seguinte, quer dizer, que toda a tropa atingida por esta portaria está, entre aspas, anistiada, ou seja, todos os cabos, todos os sargentos, todos os taifeiros, todos os soldados, tá, automaticamente estariam anistiados, ou seja, o efetivo da Força Aérea é existente naquela data. Tá. O que de mais chama atenção nessa portaria é que ela limitou a 8 anos o reengajamento das praças. Tá? Isso é uma prática que se mantém até hoje. Por quê? Porque o Estatuto Militar, antigamente, e ainda hoje, parece que repete essa regra, a praça, quando atinge 10 anos, ela adquire estabilidade. Então, até hoje, se limita o tempo de permanência das praças até 8 anos. E essa regra foi estendida também para os oficiais. Os oficiais temporários são dispensados no 8º ano de serviço também. Então, o que há de importante aqui é que esse ato abstrato, esse ato normativo, não pode gerar um automatismo necessário de anistia para todo o efetivo de praças da Força Aérea existentes em 1964. Quer dizer, isso não aconteceu. Quer dizer, não se pode dizer que todo esse efetivo foi licenciado automaticamente com motivação exclusivamente política. Então, o que se pede é que se retire e que se reconheça que esse automatismo não pode acontecer. Não se pode conceder anistia pelo simples fato da aplicação dessa portaria. Em termos de números, é interessante notar que o número de anistiados do Exército e o número de anistiados da Marinha é muito menor do que o número de anistiados da Aeronáutica, significativamente menor. E há um dado histórico-político interessante de se observar, é que das 3 forças, dependendo da ótica, dos militares ou do governo antecedente, quer dizer, a Força Aérea era, entre aspas, a mais disciplinada, é a que se tem menos notícia de indisciplina em relação ao governo anterior. Por uma razão histórico-política interessante. O grande líder dela era o brigadeiro Eduardo Gomes, que foi 2 vezes presidente, candidato à presidência da República, pelo partido da UDN, que foi o principal partido apoiador do movimento de 1964 ou do golpe de 1964, dependendo da ótica que se queira ver. Ou seja, era, entre aspas, a mais golpista, ou, segundo uma outra ótica, a mais revolucionária das forças. Ou seja, era onde você tinha menos indisciplina ou menos revoltosos. Isso é apenas um dado histórico para se lembrar. Não faz sentido que exatamente a força que era mais apoiadora deste golpe é a que tenha o maior número de anistiados, talvez até 10 vezes mais do que as outras forças. Senhor presidente, em adendo, era o que o Ministério Público tinha a dizer. Agradeço ao doutor José Bonifácio de Andrada e agora falará pelo recorrido o doutor Marcelo Pires Torreão. Excelentíssimo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimas ministras e ministros que compõem esta Corte Constitucional, senhoras e senhores. O advogado está em pé à tribuna, que fica ao centro, de frente para os ministros. Uma questão preliminar, que consiste na falta de controvérsia constitucional necessária para o conhecimento da matéria em grau de recurso extraordinário. No ano de 2015, no plenário virtual, 5 ministros entenderam não haver questão constitucional. Recurso extraordinário 817338. Repercussão geral reconhecida União e Ministério Público Federal contra Nemes da Rocha. Celso de Mello, Marco Aurélio, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso e ministro Edson Fachin. No ano seguinte, em 2016, no julgamento de um outro processo idêntico, não se conheceu de recurso extraordinário interposto pela União justamente pela ausência de violação constitucional. Isso ocorreu no recurso extraordinário número 781-961, um processo de relatoria da eminente ministra Rosa Weber, no qual também votaram no mesmo sentido os eminentes ministros. Sustentação oral feita pelo advogado Marcelo Pires Torreão, amicus curiae. Alexandre de Moraes. Feitas essas considerações preliminares, passo a tratar do mérito da repercussão geral, destacando desde já a questão mais importante de todas,
a existência de precedentes unânimes e de mérito das duas turmas deste Supremo Tribunal Federal. Na primeira turma, reporto-me ao recurso ordinário em mandado de segurança, número 31841, um processo que conta com primorosos votos, tanto do eminente relator, ministro Edson Fachin, quanto dos ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e ministra Rosa Weber. Naquela ocasião, entendeu-se que não violam a Constituição Federal aquelas anistias concedidas aos cabos da aeronáutica que já se encontravam na Força Aérea Brasileira antes de 1964, antes da edição daquela norma que passou a limitar o tempo de permanência dos cabos na Força Aérea. Naquela ocasião, o tribunal determinou, então, o restabelecimento de uma portaria de anistia que havia sido anulada após o transcurso do prazo decadencial. E é interessante. O plenário discute possibilidade de anulação de ato administrativo que concede anistia política. No parecer do subprocurador da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, e que representa um excelente e elegante ponto de vista do Ministério Público Federal sobre essa matéria. Os mesmos fundamentos foram adotados na segunda turma, no recurso ordinário em mandado de segurança, número 31853, processo que contou com os votos dos ministros Edson Fachin, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e ministro Dias Toffoli. Passo, então, a desenvolver os argumentos que foram adotados por Vossas Excelências nesses dois julgados. As anistias concedidas aos cabos da aeronáutica foram deferidas por volta do ano de 2002 e, durante uma década, não houve qualquer notificação desses anistiados, qualquer instauração de processo de revisão de suas anistias. Apenas no ano de 2011 vem a ser criado um grupo de trabalho interministerial e, no ano seguinte, em 2012, algumas anistias são canceladas. Mas, como já havia transcorrido uma década desde o primeiro pagamento, essas portarias anuladas são prontamente restabelecidas pelo Poder Judiciário. E, no ano seguinte, em 2013, esse grupo de trabalho interministerial deixa de existir. Ou seja, há 6 anos, nem sequer existe mais aquele órgão criado com a finalidade de revisar essas anistias, e há 17 anos, os cabos anistiados recebem, normalmente, os valores das indenizações em prestação mensal. 17 anos, um prazo muito superior àqueles 5 anos que tem a administração pública para revisar os seus próprios atos. E não incide aqui nenhuma das 2 exceções previstas em lei para afastar o curso do prazo decadencial. Não há má-fé dos anistiados, mesmo nas hipóteses em que o grupo de trabalho interministerial determina a anulação dessas anistias, o faz por mudança de entendimento administrativo e expressamente afasta qualquer hipótese de má-fé dos anistiados. Tampouco existe aqui medida da autoridade administrativa apta a impugnar o ato concessivo de anistia. E é nesse ponto que a União tenta alegar que, em 2006, editou uma nota consultiva na qual ela, a AGU, entendia que a portaria 1104 não teria conotação política. Mas essa nota consultiva não pode ser considerada medida apta a impugnar a validade do ato administrativo por uma série de razões. Em primeiro lugar, a AGU não é órgão competente para apreciar pedidos de anistia. Em segundo lugar, os órgãos competentes para apreciar esses pedidos, que são a Comissão de Anistia e o Ministério da Justiça, entendiam que a portaria 1104 tinha, sim, conotação política e que as anistias são, sim, devidas aos cabos. E, por fim, essa nota consultiva consiste em um parecer opinativo de caráter abstrato, tanto que nenhum efeito concreto foi levado adiante no ano de 2006, quando essa nota foi editada. As anulações vieram a ocorrer 6 anos depois, em 2012, como expliquei anteriormente. Para tentar fugir desse evidente esgotamento do prazo decadencial, a União passa, então, a alegar
uma violação direta ao texto constitucional, uma manifesta inconstitucionalidade. E, para isso, traz julgamentos aqui do Supremo Tribunal Federal que impedem a nomeação de titulares de cartório sem concurso público. Nesses casos dos cartórios, realmente, a Constituição Federal determina que o ingresso nas atividades de notário e de registrador depende da aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, mas o caso que hoje se julga é completamente diferente. As anistias deferidas aos cabos se enquadram perfeitamente no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e na respectiva regulamentação, que está no artigo 2º, inciso 11, da Lei 10.559, de 2002. Esse dispositivo concede anistia política para aqueles licenciados de suas atividades remuneradas em razão de expedientes sigilosos. Esse foi o trabalho feito pela Comissão de Anistia, analisar documentos sigilosos, documentos secretos que vieram à tona após a redemocratização. E nessa análise, 2 documentos ganham destaque, o ofício reservado número 4 e o boletim reservado número 21. Vejam que interessante, quais são as palavras que constam nesses documentos secretos e que mostram a motivação política que atingiu os cabos. Esses documentos dizem que os cabos da aeronáutica estavam se reunindo em associações de caráter civil porque eram agitadores, guiados por instintos políticos e que queriam a derrubada do poder. Esses documentos secretos determinam a abertura de inquérito policial, o fechamento sumário daquelas associações de cabos para erradicar do país esses organismos subversivos. E vejam que a palavra subversivo vem se repetir 5 vezes ao longo desse último documento, em trechos que dizem que os cabos seguiam as teses do deputado Leonel Brizola ou que os cabos haviam participado de reunião no Sindicato dos Metalúrgicos. Não há dúvida quanto à motivação política que ensejou a edição daquela norma, e isso foi sintetizado em um enunciado de súmula administrativa lá na Comissão de Anistia, no ano de 2002. Mas não apenas na esfera administrativa, esse entendimento é pacífico. Também no Judiciário, também aqui no Supremo Tribunal Federal, é pacífico o entendimento de que os cabos que já se encontravam na Força Aérea Brasileira antes da edição dessa norma, os chamados cabos pré-64, têm direito à anistia política. Existem dezenas de acórdãos deste Supremo Tribunal Federal, todos nesse sentido, e que são seguidos por todos os tribunais do país. Assim como existe jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que aqueles que não se encontravam na aeronáutica quando foi editada essa norma, ou seja, aqueles que chegaram após a edição dessa norma, os chamados pós-64, esses não têm direito à anistia política. A jurisprudência mencionada pelo excelentíssimo advogado da União diz respeito aos cabos pós-64. Todos os casos que dizem respeito a este recurso extraordinário com repercussão geral são pré-64. Cabos que já se encontravam na aeronáutica e foram surpreendidos com a edição daquela norma de caráter político. Senhores ministros, assim, não tem como se sustentar a ideia de manifesta inconstitucionalidade quando há robusto fundamento contido em documentos secretos, quando há entendimento pacífico na esfera administrativa e, principalmente, quando há entendimento pacífico deste Supremo Tribunal Federal sobre esta matéria. E assim não resta mais qualquer substrato jurídico na argumentação da União, razão pela qual são trazidos esses outros fundamentos mais difusos, como, por exemplo, o número de cabos anistiados. Não há nenhum contrassenso no número de cabos anistiados. Pelo contrário, há um consenso historiográfico de que a aeronáutica foi a força mais atingida durante o regime de exceção. Dezenas de livros, artigos sobre esse assunto. A União também trata de um suposto impacto orçamentário com o julgamento que se toma hoje. Nesse ponto, os valores informados pela União são completamente distantes da realidade. É impossível se chegar nesses valores que são trazidos pela União.
A União não detalha esses cálculos, mas em uma determinada peça ela diz que parte de um valor nominal que já é o dobro da média, informado oficialmente pelo ministro da Justiça. Ela soma todos os valores pagos para trás, sabe-se lá por quê, e também acrescenta critérios de juros compostos, e agora vem fazer uma expectativa dos próximos 10 anos. São valores manifestamente infundados. Na verdade, o julgamento que se toma hoje não acarretará incremento orçamentário algum, de nenhum real, porque esses valores já foram reconhecidos há quase 2 décadas, são pagos ano a ano em rubrica própria nas leis orçamentárias anuais a pessoas que têm, em média, 80 anos de idade e precisam desses valores para a subsistência pessoal e de seus familiares nessa delicada etapa final de suas vidas. Senhores ministros, todos os argumentos que trouxe nesta sustentação oral foram construídos por vossas excelências no trabalho diário de interpretar a Constituição Federal em temas de relevância para a segurança jurídica e para a proteção de um Estado democrático de direito. O tema que hoje se julga diz respeito a um dos pilares da justiça de transição, o chamado pilar da reparação às vítimas. Tal como o Brasil, outros 29 países no mundo possuem programas de reparação semelhantes, porque, infelizmente, também passaram por períodos de conflito ou de governos autoritários. Os critérios de reparação seguidos pelo Brasil e pelos demais países seguem as diretrizes elaboradas pela Organização das Nações Unidas, especialmente a Resolução 60147, aprovada pela Assembleia Geral da ONU. E é nesse contexto que cabem perfeitamente as reflexões que foram proferidas pelo eminente ministro Celso de Mello em alguns julgados importantes nesta Corte, entre tantos que compõem essa carreira de 30 anos de Supremo Tribunal Federal. E as reflexões do ministro Celso de Mello dizem mais ou menos que a experiência concreta que passou o Brasil durante um regime de exceção deve servir sempre de marcante advertência intergeracional, pois esses pronunciamentos tipicamente autocráticos tendem sempre a resultar em graves inflexões nos processos de desenvolvimento dos países, de construção de cidadanias e de proteção às liberdades fundamentais. São palavras que merecem ser passadas adiante, mais do que isso, palavras que merecem ser eternizadas. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Marcelo Torreão. Encerrada a fase das partes, agora passamos aos amici curiae. Inicialmente, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Seguridade Social, falará o doutor César Brito. Senhor presidente, senhores ministros, colegas advogados, senhor procurador, servidores, estudantes. Dessa tribuna, o advogado-geral da União, com a clareza que lhe é peculiar, traz uma indagação que é comum a nós todos. Por que será que 31 anos depois, nesta casa, em recurso extraordinário, estamos rediscutindo matéria fática? O advogado está em pé à tribuna, ao centro, de frente para os ministros. Delegado pela Constituição, que é a Comissão de Anistia, para operar um dos elementos da justiça de transição, que é a reparação da vítima. Não estaria claro já quando, no intérprete maior da Constituição, Ulisses Guimarães, 31 anos atrás, ter dito que a sociedade foi Rubens Paver e não aqueles que o mataram, para deixar claro a intenção do Constituinte de preservar e reparar o dano causado àqueles que foram vítimas de uma ditadura militar? Não bastaria essa explicação para dizer, olha, não tem mais lógica, 31 anos depois, revolvermos matéria fática, já decidida pela instância primeira delegada, que é a Comissão de Anistia, fruto de uma lei federal. É que o Brasil ainda, e é a razão da demora, não cumpriu corretamente os requisitos da justiça de transição. Ainda não punimos aqueles que cometeram os crimes contra a humanidade e demoramos 2 décadas para tratar do direito à memória e à verdade. Exatamente por isso,
nós ainda não sanamos essa ferida que o Constituinte quis ferir, suprir, ao colocar no artigo 8º, com o nome de transitória, a questão da reparação às vítimas. Aqui foi bem colocado que a Comissão de Anistia, que tinha função fixada em lei, que a lei, quando é criada, debatida no Congresso, traz o tema dos cabos expressamente, na exposição de motivos que trata dos cabos, já se apontava ali o que aqui já foi ressaltado na tribuna, que havia uma perseguição clara aos cabos, porque se atribuía aos cabos a quebra da hierarquia que justificara, na ótica militar, o golpe de 64. Quando o seu comandante-maior, em boletim interno, já mencionado nessa tribuna, disse que é preciso caçar todas as manifestações e requisitos da presença de cabos na aeronáutica. Se isso não é uma decisão política coletiva, não se sabe o que é uma decisão política coletiva, quando havia um interesse claro daquelas forças que foram vitoriosas na quebra da democracia, impedir que qualquer manifestação de resistência pudesse ser operada e se atribuía aos cabos que aqui estão presentes, os poucos que sobraram desses anos de luta aqui presentes, para dizer que não resistam mais. E aí o tema que se traz: poderá o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, suprir aquilo que foi delegado para a administração? Que a Comissão de Anistia, que se debruçou em matéria fática e concluiu, com súmula administrativa, que havia, sim, uma perseguição. É bem verdade que a administração pode rever os seus atos, mas ele não pode rever os seus atos revogando os atos até então praticados. De boa fé, pode até se dizer, a compreensão política da Comissão de Anistia, primeira, foi equivocada, mas foi uma decisão política tomada, que atingiu pessoas de boa fé. É uma decisão política que foi deliberada pelo Congresso Nacional, dizendo que caberia à administração pública a interpretação política e jurídica daquele fato. O nobre advogado da União faz uma lembrança que mostra a importância desse julgamento. Porque se nós compreendermos que, por decisão administrativa, se pode revogar a lei de anistia ou dar uma outra interpretação, o risco que nós estamos correndo para a segurança jurídica no hoje. Nas decisões do hoje da Comissão de Anistia, quando se sabe que o governante atual nega a ditadura militar, quando se sabe que o governante atual diz que a tortura é possível, quando ele nega as pessoas que foram vítimas, taxando-a de sanguinárias, de terrorista. Ora, se nós dissermos que a comissão atual pode revogar entendimentos históricos e que não há prazo decadencial, que não há segurança jurídica, todas as anistias concedidas no Brasil perderão ou poderão perder a sua validade. E o princípio da segurança jurídica, que é o princípio fundamental e o princípio instaurador da pacificação nacional, que já vem na emenda que convoca a Constituinte, e do artigo 8º da Constituição, todos eles serão absolutamente feridos. O único requisito cumprido na Justiça de Transição brasileira, que é da reparação à vítima, trará para dentro do julgamento desta Casa, de todos os tribunais brasileiros, a ideia de que a decadência, a segurança, a certeza jurídica não vale. Porque quem resistiu à ditadura militar, quem lutou pela liberdade, poderá, de novo, ter que vir ao tribunal para suas lutas com morosidade, se disser aqui que não pode reparar, porque o tempo faz com que as indenizações sejam altas. Por isso, Excelência, peço que não conheça o recurso extraordinário e reconhecendo que não se pode adentrar em mérito já decidido pelos órgãos competentes. Agradeço, doutor César Brito. Agora falará pelo Amicus Curiae, Associação Democrática e Nacionalistas de Militares, a DINAM, o doutor Daniel Fernandes Machado. Excelentíssimo ministro
Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. O advogado está em pé à tribuna, que fica ao centro, de frente para os ministros. Ao fundo, plateia e os advogados que falarão da tribuna. É a jurisprudência desta egrégea corte. No julgamento do RMS 25.711, de 2015, essa corte assim definiu, abre aspas, curto trecho. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que existe direito subjetivo à anistia política, fundada na portaria 1104 de 64 do Ministério da Aeronáutica, aos cabos que, ao tempo de sua edição, já estavam incorporados à Força Aérea. Fecha aspas. Portanto, a alegação de flagrante inconstitucionalidade não pode prevalecer. Não há violação à Constituição. Especificamente sobre a anulação de anistias pelo grupo de trabalho criado pela Portaria 134 de 2011, há dois precedentes, um da primeira turma e um da segunda turma. O RMS 31841 e o RMS 31853. São julgados recentes, de 2016 e 2018, e nesses dois julgados ficou definido que a anistia concedida aos cabos da aeronáutica que ingressaram antes da Portaria 1104 não violam a Constituição e que essa é uma matéria eminentemente infraconstitucional. Nos dois casos, as portarias foram restabelecidas. No julgamento participaram 9 dos ministros que compõem esta egrégea corte, somando a primeira e a segunda turma. Já há trânsito em julgado em um caso. No segundo caso, foi rejeitado em base de declaração da União, segunda-feira, com aplicação de multa à União, inclusive. Então, por conta dessa jurisprudência, a alegação da União de violação à Constituição não merece prosperar. O segundo ponto que eu quero destacar é que não há fraude, não há má-fé. O próprio grupo de trabalho criado para anular as anistias, composto por advogados da União, metade do grupo era de advogados da União, afirmava que não havia má-fé. Aqui peço licença para ler novamente, é um trecho curto, minha última leitura. Abre aspas, aqui é um voto do GTI, ao anular uma anistia. Penso, contudo, que não se pode aplicar ao presente caso a consequência jurídica prevista pela parte final do artigo 17 da Lei 10.559, que diz que cabe ao favorecido o encargo de ressarcir a Fazenda Nacional pelas verbas que houver recebido indevidamente. Penso que aquela sanção somente pode ser aplicada nos casos em que a administração tenha sido induzida, por conduta maliciosa do interessado, a considerar como verdadeiros motivos falsos, ou seja, quando este tenha contribuído com a sua conduta para a prática do ato ilegal, agindo de má-fé, o que aqui não ocorreu. Portanto, o próprio grupo de trabalho que anulava as anistias afastava a má-fé. E por isso que se aplicou o prazo decadencial, porque não há má-fé. Os anistiados vaziam jus às anistias e receberam de boa-fé os valores. Portanto, o que se tem aqui é a tentativa, com argumentos inconsistentes, de afastar o óbice da decadência. Se alega uma flagrante violação à Constituição, que não existe, se alega fraude, que não existe também. Tampouco existe, conforme o próprio grupo de trabalho consignava. Outro ponto importante que deve ser destacado é a idade dos anistiados, que tem em torno de 80 anos. Eles recebem as suas prestações mensais desde 2002. Há 17 anos eles recebem essas prestações. Essa é a sua principal única forma de sustento e o corte dessas prestações mensais seria uma tragédia para eles e suas famílias. Portanto, e aqui eu já vou concluir a minha sustentação oral, não há violação à Constituição, conforme decisão desta Igreja Corte, em casos idênticos, onde foram analisados exatamente os mesmos argumentos e a mesma situação que aqui está em julgamento. Não há má-fé, conforme consignado pelo próprio grupo de trabalho que anulou as anistias. E anular a anistia de idosos em torno de 80 anos, que recebem essas anistias há 17 anos, seria uma catástrofe para eles e suas famílias, e aí sim se poderia falar em violação à Constituição, violação à segurança jurídica, violação à dignidade desses cidadãos. Por esses motivos, a ADINAM requer seja negado provimento aos recursos extraordinários. Muito obrigado pela atenção.
Agradeço, doutor Daniel. Agora falará pelo Amicus Curiae Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, CONTSEF, o doutor José Luiz Wagner. Excelentíssimos ministros, excelentíssimo vice-procurador-geral da República, demais presentes. Eu venho manifestar especificamente sobre se decai ou não o direito da administração de anular os próprios atos que sejam reconhecidos como inconstitucionais. A discussão de que trata diz com a harmonização da aplicação de dois princípios caros ao ordenamento jurídico, o da supremacia da Constituição e o da segurança jurídica. Todos temos conhecimento da decisão proferida Recurso extraordinário 817338, repercussão geral reconhecida. Em que foi analisada a questão dos sustentação oral, advogado José Luiz Wagner, Amicus Curiae. Da regra taxativa, específica, autoaplicável do texto constitucional, que naquela situação não poderia ser alegada a decadência do direito da administração de anular os próprios atos. Muito bem. Acontece, excelências, que aquela situação, que me parece que hoje é paradigmática para a AGU, ela tratava de uma situação absolutamente específica, onde a norma existia, sendo, como eu disse, taxativa e autoaplicável. Esse tribunal, em diversas decisões posteriores, tem se manifestado no sentido de que quando não é esta a situação, né, deve ser mitigado esta aplicação, esse entendimento. Eu vou tomar a liberdade de ler a decisão proferida no julgamento do mandado de segurança 27.673, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, que fez referência ao acórdão proferido do mandado de segurança 26.860, reforçando que o entendimento então adotado não implicava o afastamento puro e simples do instituto da decadência, sempre que o ato cuja revisão se discute se caracterize como inconstitucional. Abre aspas. Refiro-me ao julgamento do mandado de segurança, número 26.860-DF, relator ministro Luiz Fux, no qual examinada a atuação do Conselho Nacional de Justiça na revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais sem a observância do postulado do concurso público de provas e títulos com ementa de seguinte teor. Reticência. Nessa ocasião, o ministro Gilmar Mendes fez a necessária distinção com precedente no qual reconhecida a necessidade de estabilização de situações criadas administrativamente pela existência de circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras de boa-fé dos envolvidos, funcionários da Infraero, tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. Mandado de segurança 22.357. A existência de situação excepcional autorizadora do reconhecimento da boa-fé e da aplicação do princípio da segurança jurídica também foi constatado nos precedentes mencionados pelos impetrantes. No recurso extraordinário 442.683 RS, relator ministro Carlos Veloso, segunda turma, a imposição constitucional da aprovação prévia em concurso para investidura em cargo público efetivo foi mitigada pela dúvida existente à época sobre a admissibilidade da ascensão funcional, espécie de provimento derivado vertical, realizada mediante concurso interno, procedimento afastado com a suspensão da eficácia de dispositivos da Lei 8.112 no julgamento da medida cautelar na ação direta de constitucionalidade 837, relator ministro Moreira Alves. Da mesma forma, ao examinar a transposição do servidor público federal fundado na habilitação em processo seletivo interno, concluído antes do advento da ordem constitucional vigente, o relator do recurso extraordinário 466.546, ministro Gilmar Mendes, acentuou o caráter controvertido da matéria à época dos fatos e a necessidade de confirmação das situações firmadas anteriormente à Constituição da República de 88, devendo-se assim manter o único ato realizado sob a respectiva vigência, a homologação da habilitação obtida no concurso interno. Tal compreensão, excelências, tem sido adotada por esse tribunal em outras decisões, do que é exemplo o ARE 861595, da relatoria do ministro Roberto Barroso. Também em julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, onde é reconhecida, né, até porque o julgamento é de procedência da lei, necessariamente vai ser reconhecida a inconstitucionalidade, né, da norma,
Então, assim, mesmo nessas situações, têm sido dados efeitos modificativos, né? Têm sido modulados os efeitos, de forma a garantir eficácia em muitas dessas situações. Muito bem. Pelos motivos expostos, Excelência, eu vou citar aqui duas decisões, que é a ADI 1240, relatoria da ministra Carmen Lúcia, e a ADI 3106, da relatoria do ministro Luiz Fux, que, aliás, referiu uma série de outras ADIs. Pelos motivos expostos, devem ser desprovidos os recursos extraordinários interpostos, adotando-se o entendimento de que a aplicação da decadência na revisão de atos administrativos apenas pode ser afastada quando o ato viole diretamente dispositivo constitucional expresso, explícito e autoaplicável. Ou seja, quando a afronta em questão não exige a verificação de legislação infraconstitucional ou de circunstâncias concretas e que não diga respeito a dispositivo de interpretação controvertida, bem quando estejam ausentes circunstâncias específicas reveladoras da boa-fé dos envolvidos. Finalmente, Excelência, se for o caso de firmar o entendimento nos termos do pedido da AGU, isso implicaria aí mudança da jurisprudência desse tribunal, como foi demonstrado pelos colegas que me antecederam. Então, evidentemente, teria que se aplicar prospectivamente, né, e não afetando decisões já constituídas. Muito obrigado. Agradeço ao doutor José Luiz Wagner. Em nome de vários amici curiae, falará a doutora Janine Malta Massuda. A advogada está em pé, à tribuna, ao centro, de frente para os ministros. Excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, colegas da tribuna que me antecederam. RE 817338. Estou aqui em nome das entidades Amafabra, Umina, Ampla e Acimar. Todas as entidades advogada de Janine Malta Massuda e anistiandos que veem com muita preocupação essa rediscussão sobre a perseguição política de que os cabos da aeronáutica foram vítimas. Foram vítimas e foram reconhecidamente vítimas, tanto é que foram anistiados no início dos anos 2000, 2002, 2003. Toda essa perseguição foi confirmada, consolidada, com inúmeros estudos desenvolvidos pela Comissão de Anistia e confirmados também pelos tribunais, tanto essa Egrégia Corte como o Superior Tribunal de Justiça. Muito se falou pelos colegas que me antecederam a respeito de números. A AGU trouxe números que estariam, evidentemente, muito inflacionados, como meu colega que antecedeu bem minuciou. Mas eu gostaria de trazer também alguns números para chamar a atenção de vossas excelências. 2.500 ou 3.000 são números dos anistiados, números de famílias que dependem exclusivamente da verba que recebem em decorrência da anistia. Prestações mensais, continuadas. São pessoas também que eu trago outro número, 70, 80, a idade que eles têm atualmente, às vezes até mais. Como que essas pessoas, que muitos deles aqui presentes nessa sentada, como eles poderiam agora voltar ao mercado de trabalho, como poderiam manter sua dignidade, sendo que foram ceifados das suas atividades decorrência do golpe e da ditadura militar. Trago também outro número, 17 anos. Estamos falando de 17 anos depois da concessão da anistia que essa Corte vem analisar por conta de só o início agora do movimento do Ministério da Justiça, posteriormente, 2012, 2013, de fazer revisão da concessão dessas anistias. Trago outro número, 9 anos. 9 anos foram os anos que demoraram para, depois da concessão da anistia, se pensar e se fazer o cancelamento da portaria anistiadora. Estamos diante de questões essenciais apresentadas a essa Corte. Questões que dizem respeito aos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito. Princípio da legalidade, princípio da segurança jurídica e, principalmente, da confiança da administração pública. Não podemos viver, a sociedade não pode ficar à mercê de sobressaltos, como bem disse o ministro Marco Aurélio hoje pela manhã. Temos que observar e ser observados também a decadência nesse caso. Assim, visivelmente, má-fé inexiste nesse caso. Nem mesmo a União apontou a existência de má-fé. O que se cogitou foi afirmar uma suposta inconstitucionalidade por violação
transversal, indireta, reflexa que seja ao artigo 8º do ADCT, por conta do reconhecimento da anistia com base na portaria 1104 de 64. Mas vamos a essa portaria especificamente. Meus colegas que antecederam já fizeram menção a essa portaria. É uma portaria que não é genérica, abstrata. Ela tem, sim, o condão de atingir especificamente os cabos da aeronáutica. Por quê? Porque eles eram subversivos, segundo era o entendimento da cúpula da aeronáutica à época. Isso não se respalda simplesmente num achismo. Foram verificados os ofícios reservados número 4, o boletim reservado número 21, todos eles apontavam neste sentido. Essa corte, inclusive, já teve a oportunidade de se manifestar, e eu peço vênia para ser muito breve na leitura de um trecho do voto do eminente ministro Edson Fachin no RMS 31841. A portaria número 1104/64, editada pela Aeronáutica, dentro do contexto do governo militar, veio modificar as condições para o engajamento e reengajamento dos cabos, de modo a evitar que aqueles que não fossem promovidos ao oficialato pelas vias ordinárias não pudessem permanecer nas fileiras da corporação, devendo ser licenciados ao atingir 8 anos de serviço militar, antes, portanto, de alcançar os 9 de serviços necessários à aquisição da estabilidade. Referido ato normativo revogou a portaria 570 de 1954, por meio da qual os cabos possuíam a legítima expectativa de permanecer prestando serviços junto à Força Aérea Brasileira, dada a possibilidade de sucessivos engajamentos e reengajamentos, até o alcance da idade necessária para a reforma. A comissão de anistia instaurada pelo Ministério da Justiça em função de assessoramento do ministro nas decisões acerca da concessão das anistias, após debates acerca da efetivação da intenção administrativa a expedir a portaria 1104, dada a motivação de evitar a formação de lideranças entre os cabos que pudessem contestar o novo regime, já a orientação que predominantemente entre a categoria era apoio ao governo deposto, editou a súmula administrativa, que foi a súmula administrativa que respaldou, reconhecendo ser o ato exclusivamente político, anistiou os cabos da aeronáutica. Como se vê, não se está, então, diante de uma inconstitucionalidade. Aparentemente, houve uma alteração da interpretação da comissão de anistia. Interpretação essa que não incorre em inconstitucionalidade da concessão da anistia propriamente dita. Não se pode ultrapassar a barreira da decadência com base em procedimento em que se não verifica nem a mesma má-fé, nem inconstitucionalidade flagrante. Nesses termos, as associações pedem, excelências, que não seja nem conhecido nem provido o recurso da União e do Ministério Público Federal. Agradeço a doutora Janine Massuda. E agora o último inscrito, pelo Amicus Curiae, Associação dos Anistiados do Nordeste, a Zane, e o doutor Saul Torim Leal. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, doutor representante do Ministério Público. O advogado está em pé ao centro, à tribuna, de frente para os ministros. Passo que o Supremo Tribunal à esquerda, Federal os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Carmen Lúcia. De justiça de transição que o Brasil soube implementar. O primeiro passo sendo dado nesse plenário quando do julgamento da DPF 153, que reconheceu a lei de anistia entre nós. O segundo passo, sob a liderança de Vossa Excelência. Sustentação oral, Saul Tourinho Leal. Amicus Curiae. 394, que reiterou a necessidade da União colocar o perdão na lei orçamentária como reparação. Hoje é o terceiro passo desse virtuoso percurso ao se fixar o tema de repercussão geral 839. Tudo no binômio memória e reparação, senhor presidente. Reparação que não faz vergonha a ninguém. Reparação que não é indigno a nação nenhuma. Reparação que compõe todos os modelos de justiça de transição exitosos. A comunidade judaica celebra nesse tempo o ano do perdão, Yom Kippur. Israel, em 52, além do perdão,
contou com a indenização de US$ 1 bilhão da Alemanha. O plenário discute possibilidade de anulação de ato administrativo que concede anistia política. Da diáspora. Recurso extraordinário 817-338, repercussão geral reconhecida, União e Ministério Público Federal contra Nemes da Rocha. Onde há dor, há necessidade de reparação. E o Brasil criou seu modelo, um modelo original, exitoso, bem-sucedido, que não imitou nenhum outro país. E quando esse tribunal subscreveu a lei de anistia, o mundo dizia: o Brasil errou. Hoje, nossos vizinhos com problemas tentam negociar uma transição na Venezuela e se diz: mas não adianta ter lei de anistia, porque posteriormente não se vai respeitar. O Brasil acertou, o Brasil foi original, exatamente por isso que em 2002 constituiu a Comissão de Anistia. Uma comissão de anistia que traz possibilidade de receber requerimentos, que traz possibilidade de constituir o memorial da anistia política e que, ao final, reitera ações de memória e reparação. Uma política que é de Estado, não pode ser de governos. Um compromisso que é de nação, não é de partidos políticos. Numa busca por uma reconciliação, jamais revanche. Todas as nações que optaram por um acerto de contas com o passado em relação à reparação, acertam as contas até hoje. Senhor presidente, um passo além. Agora, os cabos. A portaria 1104 de 64. Todos os colegas que me antecederam devolveram ao tribunal o trabalho virtuoso da Comissão de Anistia. Mas eu não preciso recorrer aos ofícios secretos, porque o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em mais de uma oportunidade sobre a portaria. Abre aspas. O conteúdo político da portaria 1104 de 64 é induvidoso, pois é ditada no momento histórico em que procurava punir os oficiais considerados subversivos por suas concepções político-ideológicas através de mascarados atos administrativos. Agravo regimental 329-656, Nelson Jobim. Não para por aí. Recurso e mandado de segurança 31841, ministro Edson Fachin, na primeira turma, que depois, na mudança da segunda turma, traz um outro precedente relembrado pelo advogado do recorrido. A portaria 1104 de 1964, editada pela Aeronáutica, dentro do contexto do governo militar, veio a modificar as condições para o engajamento e reengajamento dos cabos, de modo a evitar que aqueles que não fossem promovidos ao oficialato pelas vias ordinárias não pudessem permanecer nas fileiras da corporação. O Supremo vem numa caminhada positiva, democrática, civilizada em relação à nossa justiça de transição. Agora, o recurso da União, com todo o respeito ao brilhante trabalho aqui desempenhado, e do Ministério Público, com toda a fidalguia e deferência que essa instituição merece, submete ao Supremo alguns fundamentos, senhor presidente. O primeiro fundamento é um fundamento que desafia a segurança jurídica, porque brinca com o tempo. O tempo é instituto jurídico. O tempo tem proteção constitucional. E o que a lei do processo administrativo, no artigo 54, fez foi simplesmente verbalizar o que a Constituição já sinaliza. A Constituição Federal, senhor presidente, ela trata do uso capião de bem imóvel, 5 anos, uso capião de bem rural, 5 anos, estabilidade de servidores pré-88, 5 anos. É isso. Quando se desconsidera o tempo, já não há mais parâmetros. Na sequência, submete ao tribunal a tese da inconstitucionalidade evidente. Já passo para o final. A inconstitucionalidade evidente, senhor presidente, ela não é aplicável à hipótese e em tudo destoa do caso dos tabeliães. Porque nós temos um dispositivo do ADCT, artigo 8º, que remete para uma lei que existe, que remete para o Ministério, que remete para a comissão, que faz nascer uma súmula administrativa. Em qualquer tipo de interpretação, o Supremo diria que, no máximo, é uma ofensa reflexa. Exatamente por isso, senhor presidente, que já encerrando,
a Associação dos Anistiados do Nordeste, portanto, apresenta a sua manifestação pela improcedência de ambos os recursos. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, doutor Saul Torinho. Cumprimento todos que fizeram as manifestações orais, todas extremamente técnicas, leais aos fatos e, obviamente, dentro da dialética do direito, trazendo a leitura de cada qual dos pontos de vista. Farei uma leitura de um voto resumido. Vossas Excelências têm o voto completo que já fiz chegar. Depois farei divulgar para todos os interessados o voto completo. Assim que terminar a leitura do meu voto, deve levar em torno de 20 minutos, daremos o intervalo regimental. Inicialmente, quanto à preliminar apresentada de não alcance do voto de questão constitucional no plenário virtual pela defesa. É fato que houve 5 votos por não existir matéria constitucional, mas o relator consignou no plenário virtual que havia matéria constitucional. E pelo regimento interno, pela resolução que disciplina... Quem vota é o ministro Dias Toffoli. Aqueles que não votam estão votando, anuindo tacitamente com a posição do relator. Portanto, no caso específico, foram 6 votos. Mas foi aprovado. O plenário discute possibilidade de anulação de ato administrativo que concede anistia política. Sim, pela existe. omissão? Resolução da Questiona o ministro Marco Aurélio. Já tem mais de 10 anos que é aplicada. Sim, olha, não tenho recordação disso, presidente. Então, passamos a ter na magistratura nacional o voto implícito? Está na nossa resolução. Pela omissão daquele que deveria se pronunciar? Está na nossa resolução. Resolução aprovada há mais de 10 anos. Eu nem estava na corte quando foi aprovada essa resolução. Olha que eu tenho lembrança, presidente, de que não passou essa proposta. Essa presidência, ela faz a leitura do regimento. Tenho certeza disso. Eu vou pedir ao gabinete para fazer a pesquisa respectiva, sem duvidar da palavra de Vossa Excelência. Agradeço a confiança de Vossa Excelência, assim como sempre confio em Vossa Excelência. Presidente. E Vossa Excelência nunca afirmou, apresentou dúvida. Pois não. Presidente, só para corroborar o que Vossa Excelência disse, eu como o mais recente aqui, logo fui analisar e estudar o regimento interno. Ministro Alexandre de Moraes. Proposta, realmente a repercussão geral e há uma omissão significa a concordância. Da mesma forma, o inverso, quando há proposta não repercussão geral. Vossa Excelência realmente gosta de ser meu revisor. Ministro Marco Aurélio. Uma honra e um prazer. Portanto, eu rejeito a preliminar. Seguindo adiante, eu digo que a preliminar trazida na tribuna. Cuida-se de 2 recursos extraordinários em que se discute, à luz dos artigos 2º, 5º, 2, 36 e 69 e 37, caput da Constituição, e do artigo 8º, ADCT, a possibilidade de um ato administrativo, caso evidenciada a violação direta do texto constitucional, ser anulado pela administração pública quando decorrido o prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9784/99. Discute-se ainda se uma portaria que disciplina o tempo máximo de serviço militar atende aos requisitos do artigo 8º da DCT. Registro inicialmente que, por meio da portaria Ministério da Justiça 1960, de 6 de setembro de 2012, portaria 1960, de 6 de setembro de 2012, o ministro da Justiça anulou a anistia concedida a ex-cabo da Aeronáutica, dispensado do serviço por força da portaria número 1104/1964, tendo a decisão ministerial decorrido da conclusão extraída do procedimento de revisão pelo Grupo de Trabalho Interministerial número 134/11/2011. Ao contrário do que é alegado pelo recorrido, extrai-se da leitura das razões dos extraordinários que a tese principal encontra-se fundada na violação direta da Constituição, mais especificamente da primeira parte da cabeça do artigo 8º do ADCT, que possui a seguinte redação, permitam-me a leitura. Artigo 8º, é concedida anistia aos que no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares,
aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo número 18, de 15 de dezembro de 1961, e prossegue o dispositivo, destaquei a parte que interessa no caso concreto. Como bem salientado pelo parecer ministerial, hoje reafirmado pelo vice-procurador-geral da República, José Bonifácio de Andrada, que estudou lá em Barbacena, na Escola da Aeronáutica, ambos os recursos extraordinários do Ministério Público e da União apontam que mais de 2.500 cabos da Aeronáutica foram dispensados com base apenas na referida portaria de 1964, que fixara em 8 anos o tempo máximo de serviço dos militares de que se cuidou, e sustentam não ser possível admitir-se o entendimento de que a portaria teria motivação exclusivamente política, que estaria a violar o artigo 8º da DCT, o que evidencia a presença de questões constitucionais e de repercussão geral, dado o número presente. Em relação às questões de mérito, saliento inicialmente que o processo administrativo federal tem suas regras e princípios previstos na Lei 9.784, de 99, que, em seu artigo 54, versa sobre a decadência do direito de administração pública rever seus próprios atos. Diz o dispositivo, artigo 54, o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Parágrafo 2º. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Fecho a leitura do dispositivo. Por ser matéria de ordem pública, em regra, o prazo decadencial não sofre interrupção ou suspensão. Porém, excepcionalmente, o ordenamento jurídico admite a suspensão do prazo decadencial. É o caso do disposto na parte final da cabeça do artigo 54 da Lei 9.784/99, que autoriza a anulação do ato administrativo consumado em situações de manifesta má-fé ou de absoluta contrariedade à Constituição Federal. O artigo 54, parágrafo 2º, da Lei 9.784, de 99, por sua vez, dispõe que a adoção pela administração pública de qualquer medida a questionar o ato se mostra bastante a afastar a decadência. Qualquer medida a questionar o ato se mostra bastante a afastar a decadência. É o que está no parágrafo 2º do artigo 54 da lei que regula o processo administrativo. Ao contrário do assentado no acordo impugnado, entendo que as notas técnicas da AGU JD -10/2003 e AGU JD 1/2006 revelam as iniciativas da administração pública no sentido da necessidade de revisão do ato anistiador, constituindo, assim, causa obstativa da alegada decadência. Repito, como expressamente previsto no parágrafo 2º do 54, é suficiente para o exercício desse direito a existência de, abro aspas, qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato, fecho aspas, e foi o que a AGU fez a tempo e a hora. No caso em questão, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça editou a súmula administrativa número 2002.07.003, reconhecendo indiscriminadamente que todos os cabos da aeronáutica que houvessem sido licenciados pela implementação do tempo de serviço militar, 8 anos, seriam anistiados por ato de natureza exclusivamente política, sendo este o fundamento bastante para enquadramento na situação do artigo 8º do ADCT, ou seja, uma deliberação genérica. Essa interpretação dada pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça conferiu uma presunção de motivação para os atos da administração federal consumados com fundamento na portaria 1104/1964, implicando em um número impressionante de anistiados na aeronáutica. De acordo com as estatísticas apresentadas pela PGR e obtidas da base de dados da própria Comissão de Anistia do Ministério da Justiça em 2019, no Exército Brasileiro, que todos sabemos é o maior contingente, historicamente, foram concedidas 70 anistias a oficiais, 259 anistias a praças, 38 a suboficiais e 3 a taifeiros, o que perfaz no Exército Brasileiro
o total de 370 anistiados. Na Marinha do Brasil, concedeu-se 86 anistias a oficiais, 746 a praças e 81 a suboficiais, totalizando 913 anistiados. Por sua vez, na Força Aérea Brasileira, na FAB, concedeu-se 44 anistias a oficiais, 2.643 a praças, 39 a suboficiais e 6 a taifeiros, o que totaliza impressionantes 2.732 anistiados. Em síntese, no Exército Brasileiro houve 370 anistiados, na Marinha houve 913 e na Aeronáutica houve 2.732 anistiados. Pois bem, em procedimento de revisão pelo Grupo de Trabalho Interministerial instituído pela Portaria Interministerial 134, publicada no Diário Oficial de 16 de fevereiro de 2011, observou-se a manifesta ausência de fato indicativo de ocorrência de punição. Verificou-se a manifesta ausência de fato indicativo de ocorrência de punição ou perseguição por motivação política ao recorrido, nesse caso específico que estamos a julgar, em conformidade com o exigido no artigo 17 da Lei 10.559, de 13 de novembro de 2002. No âmbito do Ministério da Justiça, o ato administrativo que anulou a Portaria 2.340, de 9 de dezembro de 2003, que declarou o recorrido anistiado, foi motivado por sua inadequação à condição de militar anistiado por ato de natureza política, pois seu licenciamento das Forças Armadas se deu em razão do implemento do tempo legal de serviço militar. Se deu em razão do implemento do tempo legal de serviço militar, que existe até hoje, de 8 anos. Aliás, em relação aos oficiais, os registros da história mostram que exatamente no governo Castelo Branco, quando se estabeleceu o limite de permanência dos oficiais generais, no máximo em 12 anos, foi, dizem os registros históricos, e os próprios oficiais de hoje reconhecem, extremamente importante para a não politização das Forças Armadas. Para a não politização das Forças Armadas. O limite de permanência. Máximo de 4 anos para oficiais 2 estrelas, máximo de 4 anos para 3 estrelas, máximo de 4 anos para quem chega a 4 estrelas. E isso vigora até hoje. Como bem explicitado pela Advocacia Geral da União, em memorial apresentado no caso que leio, a Portaria número 1104, GM3, de 12 de outubro de 1964, do Ministério da Aeronáutica, editada para fins de aprovar instruções para prorrogações do serviço militar das praças da ativa da Força Aérea Brasileira, alterou a Portaria 570/54, GM3, a portaria que, como foi dito pelo AGU, vinha de 1964, limitando para 8 anos o prazo máximo para reengajamento de cabos da FAB, após o que seriam licenciados. E esse prazo vigora até hoje, salvo se estivessem na condição de alunos dos cursos de formação dos quadros de carreira, ou seja, se prestassem e fossem aprovados em concurso, concurso que essa Corte Constitucional tanto defende. Este ato de conteúdo normativo teve por fundamento a competência discricionária dos ministros comandantes das Forças Armadas para, observado o interesse público, fixar o tempo de serviço máximo em que as praças poderiam permanecer em uma mesma graduação, conforme a legislação vigente à época. A previsão da Portaria 1104, GM3 64, justificou-se em razão da quantidade excessiva de cabos integrando a Força Aérea Brasileira, porque eles poderiam ficar até então indefinidamente. À época de sua publicação, o que caracterizava uma desproporção do número de cabos em relação ao de soldados, e impossibilitava a renovação da tropa, consoante a apuração em grupo de trabalho constituído para rever e atualizar as instruções aprovadas pela Portaria 570/1954. Veja-se a situação comparativa do efetivo de cabos versus soldados em 1964 e em 2016 e 2017, evidenciando que o número de cabos em 64 era excessivo. 1964, 55% de soldados, 45% de cabos. 2016, 83% de soldados e 17% de cabos. 2017, 84% de soldados e 16% de cabos.
A única diferença, continua, em relação ao ato anterior, de 1954, é que, a partir da portaria de 64, para prosseguir os reengajamentos por mais de 8 anos, o cabo teria que se submeter a concurso público. A portaria previu, se ele se submeter a concurso público, pode até continuar. Para sargento, em igualdade de condições com todos os civis que se candidatassem ao cargo. Circunstância prevista na época e circunstância, vejam, até hoje vigente. Quem é cabo hoje, chega a 8 anos, pode continuar engajado se passar no concurso público para sargento. A portaria de 64 assim previa. Além de observar as outras etapas inerentes à carreira militar. Ressalto que foram previstas na portaria regras de transição, possibilitando, 1, aos cabos que contassem com mais de 8 anos de efetivo serviço, reengajamento até o limite de idade para inatividade. 2, aos cabos que contentassem com 6 a 8 anos de serviço, prorrogação do período de permanência por mais 2 anos, restando evidente a ausência de qualquer arbitrariedade na portaria genérica. Ainda, segundo informações da douta AGU, vale registrar que, no caso Paradigma, restou comprovado administrativamente que o recorrido foi considerado anistiado político apenas em razão da portaria 1104 GM3/64, ou seja, tão somente em decorrência da simples conclusão do tempo de serviço de 8 anos no regime castrense, abro aspas, sem comprovação ou indicação. Quem vota é o ministro Dias Toffoli. Recurso extraordinário 817338. Repercussão geral reconhecida. União e Ministério Público Federal contra Nemes da Rocha. Observa-se que a vida militar do recorrido transcorreu na mais absoluta normalidade, tendo sido promovido e reengajado após a edição da portaria, recebendo inclusive elogios de seu superior hierárquico. Dos documentos trazidos aos autos, bem como dos argumentos de defesa apresentados, não se verifica a comprovação ou indicação de que o interessado tenha sofrido qualquer ato de perseguição por motivação política que justifique a sua condição de anistiado. A mesma situação foi verificada em diversos outros casos, cujas declarações de anistia são objeto de processos de anulação. Entre os ex-cabos anistiados da FAB, tem-se notícia de promoções durante a vida militar e de registro de elogios. Eles não permaneceram porque completou o prazo de 8 anos. Simples assim. Fecho a citação da AGU e digo, como se vê, o ato de concessão das anistias malfere a ordem constitucional, pois não se amolda ao figurino do artigo 8º do ADCT, que não agasalha os militares licenciados pelo decurso do tempo, situação que não se reveste de motivação política ou estritamente política ou exclusivamente política, como diz o texto do ADCT no seu artigo 8º. Destaque-se que esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a anistia prevista no artigo 8º do ADCT não alcança os militares expulsos com base em legislação disciplinar ordinária, ainda que em razão de atos praticados por motivação política. Esse é o teor da orientação que restou consubstanciada no enunciado número 674 da súmula da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Embora o verbete se refira a situações de expulsão, sua razão de decidir alcança igualmente os militares que foram licenciados das Forças Armadas em razão do implemento do tempo de serviço. Registre-se que a jurisprudência dessa Corte no sentido de que o poder-dever de autotutela autoriza a administração de proceder à revisão da condição de anistiado político, não havendo que se falar em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou em violação ao direito líquido e certo. Cito, abro aspas, a Corte possui entendimento de que inexiste direito líquido e certo à reparação econômica decorrente do reconhecimento da condição de anistiado político, na hipótese de sobrevir processo administrativo de revisão do ato declaratório de anistia. Revisão do ato declaratório de anistia. Precedentes. RMS 2671, agravo regimental, relator Dias Toffoli, segunda turma, Diário de Justiça, 18 de setembro de 2017. Outro. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que não viola direito líquido e certo a instauração de procedimento de revisão de atos que concederam anistia política. Não é possível falar em ofensa ao artigo 54 da Lei 9784/99, tendo em vista que a decadência pode ser afastada caso configurada a má-fé do interessado, que deve ser analisada em procedimento próprio,
com respeito às garantias da ampla defesa e do devido processo legal, que não se afasta em nenhuma hipótese. RMS 31027, embargos de declaração DF, relator Dias Toffoli. Outros precedentes, RMS 31059, relator Marco Aurélio, RMS 31114, embargo de declaração, ministra Carmen Lúcia, RMS 31045, agravo regimental, ministro Luiz Fux, RMS 32542, agravo regimental, relator Gilmar Mendes, entre outros. Tudo isso está dito no RE 31.062, embargo de declaração do DF, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, julgado na primeira turma, Diário de Justiça de 14 de outubro de 2014. Fecho a citação. No mais, digo eu, nem mesmo o decurso do lapso temporal de 5 anos é causa impeditiva bastante para inibir a administração pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do artigo 54 da Lei 9.784/99 autoriza sua anulação a qualquer tempo, uma vez demonstrado no âmbito do procedimento administrativo assegurado, uma vez demonstrado que esteja assegurado o devido processo à má-fé do beneficiário. De outro lado, esse Supremo Tribunal Federal já assentou que situações de flagrante inconstitucionalidade não devem ser consolidadas pelo transcurso do tempo, do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei 9.784, sob pena de subversão das determinações incertas na Constituição Federal de 1988. Como já tive a oportunidade de consignar em outros julgamentos, não pode haver usucapião de constitucionalidade. Um fato incompatível com a Constituição, com o passar do tempo, não torna esse fato constitucional. Senão, nós estaríamos a instituir um usucapião de constitucionalidade para questões incompatíveis com o texto da Constituição. Quantas vezes nós já não julgamos as questões dos cartórios aqui, nesse plenário, e reiteradamente, exatamente pelo princípio do concurso público, pela regra constitucional do concurso público, não aceitamos que aquele que já está há muito tempo sem concurso público faça o uso capião do cartório, da constitucionalidade de ser cartorário. Mutatis mutandis é o que temos aqui, como reforço de argumentação, como reforço. Não pode haver usucapião de constitucionalidade, pois a obrigatoriedade da Constituição deriva de sua vigência. Não é possível entender, portanto, que o tempo derrogue a força obrigatória de seus preceitos, por causa de ações omissivas ou comissivas de autoridades públicas. Cito o MS 30.016, agravo regimental DF, Tribunal Pleno de minha relatoria, publicado no DJ de 30 de abril de 2014. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal também já assentou em julgados que a portaria 1104/64, por si só, não constitui ato de exceção, sendo necessário a comprovação, caso a caso, da ocorrência de motivação político-ideológica para o ato de exclusão das Forças Armadas e consequente concessão de anistia política. Vide, cito, Constitucional, Administrativo, Militar, Anistia, portaria 1104/64. 1. Cabo, Força Aérea Brasileira, licenciado por conclusão do tempo de serviço, 8 anos, na forma da portaria 1104, não foi demitido, portanto, da força por motivação político-ideológica, na ocorrência de direito à anistia, recurso não provido. RMS, DF, 25.581, segunda turma, relator ministro Carlos Veloso. Outro julgado, não comprovação de que o recorrente era cabo que teria sido vítima de ato de exceção à época da edição da portaria 1104/1964, ausência de direito líquido e certo, impossibilidade de dilação probatória, precedentes, recurso ordinário e mandado de segurança ao qual se nega provimento. RMS 25.692, relatora ministra Carmen Lúcia, julgado em 8 de junho de 2010. Digo, então, eu, após as citações, portanto, entendo que o ato administrativo que declarou recorrido anistiado político não é passível de convalidação pelo tempo, dada a sua manifesta inconstitucionalidade, uma vez que viola frontalmente o artigo 8º do ato DCT, ademais dos pareceres da AGU anteriormente citados, dentro do prazo de 5 anos. Por fim, registro que a revisão das anistias, no caso em exame, se refere exclusivamente àquelas concedidas aos cabos da Aeronáutica com fundamento na portaria 1104, editada pelo ministro de Estado da Aeronáutica em 12 de outubro de 1964. Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários para, reformando o acordo impugnado, denegar a segurança ao impetrante, ora recorrido, e propõe a seguinte tese. No exercício do seu poder de autotutela, poderá a administração pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na portaria número 1104/1964,
quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado em procedimento administrativo o devido processo legal. Fecho a tese. Ou seja, sempre garantindo, para tanto, o devido processo legal. É como voto e suspendo a sessão para o intervalo regimental. Parede de mármore claro ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro, crucifixo à direita.